Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Estaremos lendo os versos 21 ao verso 26, dando sequência àquela série de mensagens que estamos fazendo aqui desde algumas semanas atrás, no Sermão da Montanha. Esse sermão que Jesus fez diante de algumas multidões e também, especialmente, de 4 discípulos que estão diante dele. Vamos ler o que diz a passagem em Mateus capítulo 5, versos 21 ao verso 26, que diz assim: Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos nos colocar diante de Ti, pelos méritos do Teu Filho, nosso mediador, o nosso intercessor, para Te suplicar, ó Deus, que nesta ocasião Tu fales aos nossos corações e nos dê a compreensão da Tua palavra, Pai. Que ela seja aplicada na nossa vida de tal forma que os nossos valores e a nossa compreensão a respeito dos nossos deveres diante da Tua lei sejam, ó Deus, irrevogáveis e atendidos com o santo temor na Tua presença. Nós oramos por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um dos nossos símbolos de fé, a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo que fala sobre o culto religioso e também do domingo, capítulo 21, ali nós temos a indicação dos elementos bíblicos do culto. E eles são o seguinte: orações, leitura e sã pregação das Escrituras, cânticos, a devida administração dos sacramentos, juramentos religiosos, os votos, as promessas que são feitas, jejuns solenes e ações de graças. São esses, portanto, os elementos de culto que a Confissão de Fé de Westminster traz para nós como instrução da Palavra de Deus. Contudo, esses elementos, eles estão limitados apenas ao aspecto externo da adoração e do culto que devemos oferecer a Deus. Nada aqui é mencionado sobre o aspecto interno das motivações e da condição espiritual que é determinada para o culto a Deus. E esse assunto é um assunto de extrema importância e fundamental para a nossa compreensão a respeito do culto que devemos oferecer a Deus. Poderíamos, inclusive, se pudéssemos, sugerir que esse aspecto fosse incluído na nossa confissão bíblica a respeito do culto que deve ser apresentado a Deus. Nós não podemos nos limitar apenas aos aspectos externos do culto, mas sobretudo aos aspectos internos, das motivações que devem reger as nossas ações no culto que é digno e é dever nosso para Deus. Nos versos 17 ao verso 20, o texto da mensagem que estivemos expondo aqui na última semana, Jesus ensinou pelo menos 3 coisas. Primeiro, que Ele veio cumprir toda a lei, todas as exigências da lei, a fim de que a nossa justificação fosse conquistada. Também Ele exigiu que os seus discípulos vivessem e ensinassem corretamente os princípios da lei. Ele veio cumprir a lei se aplica a Ele no tocante à nossa redenção, à nossa justificação, mas Jesus mostra que diante da lei nós também temos algumas responsabilidades, alguns deveres. E é nesse sentido que a mensagem, o texto, conclui dizendo que a nossa justiça deve exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus. Ele passou agora a ensinar
que a lei deveria ser atendida, excedendo essa falsa religiosidade que era típica e comum naqueles dias, oferecendo instruções práticas, por exemplo, quanto aos seguintes temas. 5 temas basicamente da lei, Jesus expõe aqui mostrando o contrassenso que os escribas e fariseus não percebiam. Jesus leva então ao entendimento mais profundo quanto ao homicídio, ao adultério, os juramentos, a vingança e também ao amor, a respeito do amor ao próximo, entre os versos 21 ao verso 48, conteúdo das nossas próximas mensagens. A sua intenção também foi enfatizar aqui nesta passagem os princípios elementares da lei, que estavam sendo negligenciados, como a justiça, a misericórdia e a fé. Eles praticavam, eles se esforçavam, eles tentavam obedecer à lei, mas esses princípios na lei estavam sendo omitidos nas suas práticas. O ponto principal desse ensino é que a vida cristã deve ser guiada por um profundo e verdadeiro compromisso com os valores do reino de Deus, como nós vimos aqui no verso 1 ao verso 12, algumas semanas atrás. Com base nisso, nosso objetivo aqui é expor o ensino de Jesus sobre como devemos lidar com o nosso irmão, superando a ira que muitas vezes contamina as relações e compromete o testemunho que deve glorificar a Deus. Esse é o nosso propósito, e eu estou dividindo esta passagem em 3 sessões. A primeira no verso 21, onde é uma declaração da lei, não matarás. Segundo ponto, verso 22, onde Jesus ele destaca o princípio desta lei que os escribas e fariseus não estavam observando, mas agora Jesus leva os seus discípulos a essa compreensão de que a ira do coração contra o irmão é também uma forma de assassinato. E vamos terminar observando o que diz nos versos 23 a 26, onde ele faz uma aplicação desse princípio que ele ensinou aqui no verso 22. Então, primeiramente, o verso 21, a lei declara: não matarás. Este é o 6º mandamento que se encontra em Êxodo capítulo 20, verso 13, e também em Deuteronômio capítulo 5, verso 17. Isso está bastante claro na lei: não matarás. Justamente com esta lei, os fariseus associaram um texto que se encontra em Gênesis capítulo 9, verso 6, que diz: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Olha o que diz o verso 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Aqui há uma possibilidade desta referência ser a lei que foi entregue a Moisés e que foi passada de geração em geração por oralidade e também pelo texto escrito, ou também uma possibilidade aqui de os famosos rabinos do período interbíblico, Hilel e Shammai, que eram também chamados de antigos profetas ou pais da antiguidade. Foram grandes intérpretes da lei no período interbíblico. O fato é que, de uma forma ou outra, esta verdade da lei chegou até eles. Ouvistes o que foi dito. E aí nós temos a declaração: não matarás. Não houve corrupção da lei nesse sentido. A lei foi preservada. E eles fizeram uma adição, uma associação aqui com esta lei, dizendo: quem matar estará sujeito a julgamento, se referindo certamente a Gênesis 9, verso 6. A lei de Deus foi dada para proteger a vida contra a prática do assassinato. Imagina se não tivesse essa lei, o descontrole que haveria entre o povo. Deus, portanto, deu essa lei para proteger a vida, porque ela deve ser respeitada e valorizada. Nenhuma vida deve ser tomada, nem a nossa própria vida deve ser tirada, nem a vida de qualquer outra pessoa. Isso está claro no verso 21. A lei está declarando aquilo que foi preservado no decorrer da história. A vontade de Deus é esta: que a vida seja protegida e preservada. No verso 22, Jesus agora leva os discípulos a uma profundidade desta lei, porque os escribas e fariseus observavam apenas o aspecto externo, mas eles precisavam entender qual era o princípio dessa lei que foi dada, e é justamente esse princípio que os discípulos deveriam observar e que eu e você também devemos observar. Depois de ratificar aquilo que estava escrito na lei, Jesus advertiu: eu, porém, vos digo.
Aqui ele reivindicou a autoridade para corrigir a interpretação que estava sendo admitida quanto a esse requisito da lei. Os escribas e também fariseus pensavam que enquanto eles estivessem, não tirassem a vida humana, estariam cumprindo esta obrigação. Acreditavam que desde que as suas mãos não realizassem esse ato exterior de tirar a vida dos outros, a atitude interior do coração era irrelevante, não tinha preocupação com isso. Por isso Jesus chamou a atenção para o fato de que esta observância externa da lei não é mais importante que os pensamentos e a intenção do coração aos olhos de Deus. Deus vê aquilo que se passa nos nossos corações. Não adianta para nós em nada, absolutamente nada, e não glorifica a Deus, atos religiosos desprovidos, descomprometidos dos princípios que estão presentes na lei do Senhor. Deus deve ser adorado em espírito e em verdade, e se não for baseado nesse princípio, nessa verdade, os atos externos, rituais, cerimônias, sacrifícios, Deus não se alegrava, Deus não aceitava, como não aceita o nosso culto hoje, se ele não for oferecido com sincero temor na presença de Deus. Deus olha aquilo que está no nosso coração e se importa com a motivação que há nele no tocante ao culto que oferecemos ao Senhor. Aqui nós temos algumas palavras que mostram a necessidade de termos uma atitude interna antes de qualquer atitude externa. Jesus disse que se todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão como resultado desta ira, como uma manifestação, uma evidência desta ira, ele também estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, uma ofensa ainda mais grave, acompanhando a gravidade do pecado, acompanhando a gravidade da ofensa, estará sujeito ao inferno de fogo. Todas as sociedades consideravam e consideram o assassinato como um sério crime. E a ira aqui foi associada ao mesmo nível de assassinato, sujeito ao mesmo nível de julgamento. Então, se o assassinato é um crime grave, Jesus associa a ira a este crime grave, e portanto, assim como o assassinato deve ser julgado, a ira no coração contra o irmão também deve ser julgado. E o julgamento acompanha a gravidade da manifestação dessa ira. Começa com um sentimento no coração que se evidencia por uma quebra de relacionamento e com ofensas graves contra o próximo. Duas palavras gregas traduzem a ira no Novo Testamento. A primeira palavra, uma das palavras é thumos, que é uma referência a uma ira passageira, aquele tipo de inquietação que nós sentimos comumente nas nossas relações e logo nos esquecemos dela. Mas há uma outra ira, uma outra palavra no Novo Testamento que traduz aqui a palavra ira, que é orgue. Esta é uma ira profunda, permanente, duradoura, caracterizada pela amargura e também pelo ressentimento. E é esta ira que Jesus aqui se refere nesse texto. Essa é a palavra que está aqui, orgue. Uma ira contundente, perturbadora, presente no coração, e que já afastou o seu recipiente, já afastou o homem que vive com esta ira dos relacionamentos, já quebrou as relações, e agora, o pior, interfere na relação com Deus. Ele ensinou que a ira pecaminosa, demonstrada inclusive com palavras que destroem a reputação dos outros, é em sua própria natureza um homicídio praticado no coração. Como o sujeito seria julgado no sinédrio por tirar a vida de uma outra pessoa, Jesus adverte que, a menos que essa pessoa se arrependa, estará sujeita ao rigoroso julgamento do inferno. Porque só uma pessoa que resiste o pecado, ou melhor, resiste se arrepender do pecado e preserva esse pecado nas relações, só uma pessoa como esta
pode experimentar tão severo juízo de inferno. Existe pelo menos 2 tipos de tratamentos aqui na nossa passagem quanto ao pecado. Tratamentos que são terrenos, prejuízos que sofremos nas nossas relações pessoais, mas há também prejuízos que sofremos, prejuízos esses espirituais. E a palavra de Jesus é uma palavra de advertência contra a ira que reside no coração. Em 1 João capítulo 2, verso 9, nós lemos o seguinte: aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está em trevas. Ou seja, já está sob juízo. Odiar o irmão, se irar com o irmão e não tratar essa ira na relação com o irmão, esta pessoa já experimenta o juízo das próprias trevas na sua vida. E não nos enganemos, a ira nos adoece, a quebra de relacionamentos nos adoece, tira a nossa paz. Já sofremos os efeitos naturais desta presença pecaminosa no nosso coração. A partir dos versos seguintes, verso 23 ao verso 26, Jesus agora faz uma aplicação. Como que esse princípio? Ele primeiro declara o que diz a lei: não matarás, e quem matar o seu irmão estará sujeito a julgamento. Depois ele declara qual é o princípio desta lei. O princípio que está nessa lei é: não mate o seu irmão no seu coração com o sentimento de ira. Não assassine o seu irmão com a ira no seu coração. E agora nos versos 23 ao verso 26, Jesus vai fazer uma aplicação. Ele vai contar 2 ilustrações para mostrar como nós devemos processar esse princípio que ele declara no verso 22 na sua prática. A primeira ilustração que ele faz a respeito dessa aplicação está no verso 23 ao verso 24, que dizem assim: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, o que você deve fazer? Você deve deixar perante o altar a tua oferta, e primeiro reconciliar-te com ele, e então voltando fazer a sua oferta. Então essa primeira ilustração sobre como esse princípio deve ser atendido na sua prática. Aqui Jesus está retratando uma prática comum e fiel de um judeu, prescrito lá em Êxodo capítulo 25, verso 2. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta, e de todo homem cujo coração mover para isso, dele recebereis a minha oferta. O judeu, entendido sobre isso, estava ali cotidianamente, diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, levando a sua oferta. Jesus usa de uma prática cultural, histórica daqueles dias, para dizer: olha, quando você chegar diante do altar para fazer a sua oferta, e ali tu te lembrares, voz passiva, tu te lembrares de que o teu irmão tem algo contra ti, interrompa o seu culto, vá lá, procure, reconcilie com ele, só depois faze a tua oferta. Essa é a orientação que Jesus dá, fazendo uso de uma ilustração bastante comum naqueles dias. A questão de quem está em falta aqui é irrelevante. Se eu que estou em falta, eu que faltei, ou se meu irmão que faltou comigo, isso aqui é uma questão irrelevante na passagem, totalmente irrelevante. Jesus não destaca o culpado e insiste que se tome a iniciativa, independente de quem seja o culpado. O princípio que Jesus ensina aqui é: quando você vai oferecer o seu culto a Deus, e você ali se lembra, ou é lembrado, de que o teu irmão tem algo contra ti, você deve interromper, ir lá e reconciliar com o seu irmão, tomar a iniciativa. Não há nenhuma indicação de que a queixa que este irmão tem deve ser justificada antes que a ação seja tomada. Não há nenhuma indicação contra isso. Simplesmente o fato de você se lembrar que o seu pai tem algo contra você, a sua mãe tem algo contra você, o seu esposo, a sua esposa tem algo contra você, os seus filhos têm algo contra você, os seus irmãos da igreja têm algo contra você, no ambiente de trabalho alguém tem algo contra você. Uma relação foi quebrada por uma ofensa, seja por sua culpa, seja por culpa do outro, não importa. A orientação de Jesus é: deixa a tua oferta perante o altar, vai e se reconcilie com ele. Depois, aí você faz a oferta, e eu aceitarei. É mais importante se reconciliar com o irmão
do que se engajar na cerimônia religiosa. Isso não é porque a cerimônia religiosa é trivial ou secundária. Pelo contrário, é porque a cerimônia religiosa deve ser livre de hipocrisia para que Deus seja honrado e nós sejamos abençoados. Esse é o culto que Deus requer de nós. Não aquele culto que eles ofereciam a Deus apenas atendendo os aspectos externos da lei. Sem, como já foi dito, sem a misericórdia, sem a justiça e sem a fé. Sem esses princípios, todo ato cerimonial não pode ser instrumento de glória ao Senhor. Donald Carson, refletindo aqui sobre esse texto, no seu comentário, ele diz o seguinte: os homens gostam de substituir a cerimônia pela integridade, pureza e amor, mas Jesus não terá nada disso. Ele não recebe nada disso, ele não aceita. Todos nós amamos encobrir as nossas relações quebradas. Fazemos muitas vezes vista grossa delas, ignoramos, usamos justificativas e argumentos bem elaborados, tudo para no final dizer: Senhor, eu me acheguei diante do altar, ali me lembrei que alguém tem algo contra mim, mas Senhor, eu não vou atender aquilo que a Tua palavra prescreve. O ponto de Jesus para nós hoje é que vir à igreja e pedir perdão a Deus não é suficiente. Devemos primeiro pedir perdão àquele que ofendemos, ou buscar a reconciliação com aquele que nos ofendeu. Antes, porque era no altar que os judeus faziam seus sacrifícios, buscando pela expiação perdão dos seus pecados. E era também no altar que eles faziam ofertas de adoração a Deus. Jesus está dizendo, antes de fazer isso, vá lá, reconcilie com seu irmão, para que este ato seja acompanhado pela justiça, pela misericórdia e pela fé, e chegue a mim como aroma suave. A segunda ilustração que nós temos aqui está nos versos 25 ao verso 26. Jesus disse assim: entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. O objetivo desta ilustração segue o mesmo sentido da ilustração anterior, demonstrando a urgência e necessidade dos passos na reconciliação, porque os procedimentos judiciais e os resultados podem tornar isso impossível depois. Aqui Jesus está fazendo menção do dia em que Ele voltar, e que não haverá oportunidade para nós repararmos os pecados de outrora, de repararmos os erros cometidos no passado. Então este é o tempo que Ele nos dá para que isso seja atendido na presença de Deus, e Deus seja glorificado. Esse é o tempo em que nós temos para cumprirmos estas exigências. Ele destacou duas advertências aqui. No verso 25, a reconciliação não deve ser adiada. Existe uma urgência. Você está a caminho com o teu adversário ao tribunal. Então, no caminho, tente fazer uma conciliação com ele, um acordo. Vai ser muito melhor para você. Não pode ser adiada. E em segundo lugar, no verso 6, um julgamento se aproxima e será severo. Então é melhor entrar em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto vai com ele a caminho, para que você não seja entregue por ele ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e depois seja recolhido à prisão. Jesus está destacando em primeiro lugar que há uma necessidade, há uma urgência em relação aos passos da reconciliação, e portanto ela não deve ser adiada. E em segundo lugar, um julgamento se aproxima e será muito severo, e é melhor procurar o irmão e tratar com ele enquanto há tempo e oportunidade. Eu quero concluir esta mensagem trazendo pelo menos 3 conselhos aqui para todos nós. Primeiramente, sobre a questão da ira, que é um tema bastante relevante aqui na nossa passagem, pelo próprio Jesus. Ele mesmo deu esse destaque sobre a ira. A ira nem sempre é má. Precisamos primeiramente entender esse princípio. A ira nem sempre é má, porque é ela quem nos induz a
agir contra as injustiças e profanações daquilo que para Deus é sagrado. Quem não se lembra daquela passagem que Jesus chega no templo e vê o templo sendo usado pelos mercadores, tratando a casa de Deus como uma casa de comércios, onde as pessoas que traziam seus animais distantes, e era muito difícil porque o animal chegava pelas viagens, os animais chegavam feridos, machucados, esgotados, e nessa condição os animais não poderiam ser oferecidos no altar, porque os animais tinham que ser animais perfeitos. Então, o que alguns oportunistas perceberam? Que se eles comercializassem os animais na porta do templo, eles lucrariam muito. Então, os viajantes, em busca de fazer oferta no templo, chegavam lá e eles eram explorados com altos valores para adquirir o animal. Jesus diz que eles estavam transformando a casa de oração em covil de ladrões e salteadores. Naquela hora Jesus se irou, porque a ira nos induz e nos ajuda a ter atitudes santas, de nos indignar contra o pecado e de não aceitarmos e não admitirmos que determinadas injustiças sejam praticadas diante de nós. Então a ira em si, ela não pode ser interpretada imediatamente como algo ruim, mas sem um devido tratamento, ela pode sim nos levar ao pecado. Paulo diz em Efésios 4, 26 a 27, irai-vos. Há uma concessão aqui à ira. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, diz o apóstolo Paulo. Este texto indica que a ira em si não é pecado, mas carrega um potencial suficiente para manifestá-lo. Portanto, não podemos subestimar situações que provocam a ira, negligenciando cuidados preventivos e prazos para cada um deles. Então, houve um conflito no seu relacionamento, não importa com quem seja, se crente, não crente, se ele é o ofendido ou o ofensor, se ele é da sua casa ou fora da sua casa, não importa. É chegada à sua consciência a memória, a afirmação, nomes de pessoas que precisam ser procuradas para que haja reconciliação. Não faça manutenção dessa ira no seu coração. Não deixe para depois. Procure essa pessoa. Faça isso e Deus será glorificado através do seu culto. Se observarmos atentamente o ensino bíblico, chegaremos à conclusão de que os conflitos tiveram origem no pecado e, portanto, deve ser considerada primeiramente a realidade espiritual que eles envolvem, tratados com firmeza e confiança na obra redentora de Jesus. Em Provérbios 15, 18, nós lemos que o homem iracundo suscita contendas. Ele é um problema em onde ele está. O homem que tem ira no seu coração, amargura, ressentimento, que resiste perdoar, onde ele vai, ele carrega essa dor, esse peso com ele. E a ira vai se manifestar, muitas vezes de maneira desproporcional, e punindo pessoas que nem sabem por que estão sendo punidas, com tratamentos hostis, austeros, mal educados, insensíveis, porque aquela pessoa está dominada por ira, por amargura, por ressentimento. Há relações quebradas que estão adoecendo aquela pessoa, e ela vai manifestar isso de uma forma ou de outra em outras relações. Essa atitude em relação aos conflitos descreve testemunho sólido e maduro da vida cristã. Se há quebra de relacionamentos, o dever que temos é, sem adiarmos os passos da reconciliação, procurarmos aquele com quem há um conflito conosco. Em segundo lugar, é importante nós destacarmos aqui também, como aplicação daquilo que vimos, a respeito do perdão. Jesus nos ensinou a não tolerar relacionamentos quebrados pela ira, com esta passagem. Se somos os ofensores, devemos buscar o perdão. Se somos ofendidos, devemos buscar a reconciliação. A iniciativa deve ser adotada sem demoras, se quisermos obedecer o princípio da lei que glorifica a Deus e dessa forma excedermos a justiça dos escribas e dos fariseus, a fim de desfrutarmos das bênçãos decorrentes de relações pacificadas.
Não há nada mais vergonhoso e terrível de crises nos relacionamentos conjugais, de crises nas relações entre pais e filhos, de crises entre relacionamentos entre irmãos da própria igreja e inclusive com a própria liderança. Não há nada mais terrível e danoso para a vida de crises instaladas e mantidas, sustentadas, incentivadas nos relacionamentos com pessoas com as quais nós trabalhamos, com as quais nós estudamos. Mas não há nada mais glorioso, onde há perdão, onde há reconciliação, onde há exercício de misericórdia, onde há fé, onde há um temor no tratamento dessas relações quebradas. Não há nada mais glorioso na presença de Deus, de ver relações antes quebradas por causa do pecado, agora reconciliadas, agora manifestas como sendo relações curadas pela força da palavra de Deus. Em último lugar, a respeito do culto, nós não poderíamos também deixar de tratar esse assunto aqui. O culto que Deus requer de todos nós deve preceder o temor e também da verdade. O culto, ao ser oferecido para Deus, deve ser acompanhado por esse testemunho de que eu entendi o princípio da lei e eu rapidamente procurei atender. Os fariseus, os escribas, eram segmentos religiosos dentro do judaísmo, como já vimos, separados da sociedade, na sociedade, mas separados da sociedade. Ao mesmo tempo que eram admirados por causa da sua ordem religiosa, a sua capacidade no tocante às leis, eram pessoas sem misericórdia. Há uma passagem na Bíblia, por exemplo, que diz que os fariseus chegavam nas casas das viúvas e devoravam as casas das viúvas, fazendo orações longas. Eles cobravam para fazerem orações. Então, quanto mais longa a oração, mais as viúvas tinham que pagar, porque eles não tinham misericórdia, não tinham fé e não praticavam justiça nos relacionamentos. E ao mesmo tempo estavam, do ponto de vista externo, vivendo rigorosamente os preceitos da lei, mas sua justiça, sua espiritualidade, seu testemunho eram completamente superficiais à presença de Deus. O que Deus requer de nós é que o nosso culto seja um testemunho de uma semana inteira de um comprometimento firme e verdadeiro com a palavra de Deus. Se passamos a semana inteira sem ler a Bíblia, se passamos a semana inteira sem orarmos, se passamos a semana inteira fazendo manutenção de relacionamentos quebrados, que culto poderemos oferecer ao Senhor no final de semana? Este culto deve preceder ações de misericórdia nas nossas relações. E se porventura nesta ocasião o Espírito trouxe à sua memória pessoas que precisam ser procuradas, sem demora, procure essas pessoas e busque a reconciliação. E confie na ação do Espírito Santo, que pode entender as suas piores expectativas, com reconciliação, com cura dos relacionamentos, a fim de que você desfrute dos benefícios de relações pacificadas e o seu culto seja atendido, aceito por Deus e Ele seja glorificado através da sua vida. Vamos orar.